Oi, pessoal do sétimo, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. A aula de hoje vamos falar sobre os conectores, né? Eles vão servir para conectar uma frase com a outra. Bom, pode ser também, aqui no português, falamos que eles são as conjunções, tá? Mas os conectores, como eu falei, eles vão servir para conectar uma frase ou uma frase a outra. Eu vou citar um exemplo aqui, tá? Para vocês, My sister and I to play video game. Então, minha irmã e eu jogamos videogame. Esse and, my sister and, ele é um conector. Ele está conectando essas duas frases. Só que ele é um conector de adição. Ele está somando. Dá a sensação de somar? Minha irmã e eu, né? De acréscimo. Então, my sister and I. Então, essa ideia esse conector ele tá ligado à adição. Então, vamos ter outros conectores, tá? Que vamos estar trabalhando especificamente nesse conteúdo. Então, vamos começar aos poucos, tá? Sobre esse assunto. Vai levar algumas outras aulinhas pra gente pegar de fato, né? Mas vamos começar introduzindo bem esse conteúdo, tá? Agora eu vou colocar esses conectores que vamos estar trabalhando nessa aula, tá? E aí vocês vão pausando o vídeo, porque eu quero que vocês copiem essa tabelinha no caderno, para vocês estarem por dentro dos conectores, tá? Porque, bom, o livro ele só traz alguns, né? Então eu adicionei outros, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, temos aqui os conectores de consequência, tá? Os conectores de consequência, né? Eles vão dar a ideia de continuidade de um pensamento, aquele pensamento na primeira frase, tá? Então, ele vai, os mais comuns, né, que a gente vê com mais frequência, é o so, e o then, que é então, ou logo, e so, que é assim ou então. Esses conectores, tem vários outros, tá? A gente vai vendo durante o passar do tempo, né? Mas os mais comuns que a gente vai começar a trabalhar são esses, o then e o so. Ele vai dar a ideia de continuidade, né? Uma sequência. Então, se eu pergunto ask, then questions, né? Eles têm uma pergunta, né? Eles têm uma questão, ask. Então, eles vão... Aí, then, listen, really, listen. Então escutem, realmente escutem, né? O then, ele ligou uma oração com a outra, dando ideia de continuidade. Temos os conectores de alternativa, então o mais usado é o or, que é ou. Então o or, né, que é ou, ele vai dar essa sensação de alternativa, tá? Dentro da frase. Então o or, ele pode ligar a primeira com a segunda oração, né? Mas dando a sensação de alternativa. Temos o conector de contraste, né? Que o mais usado seria o but, né? Que é o mas, porém. Então, ele vai conectar a primeira com a segunda frase, dando uma ideia de contraste. Eu gosto dessa blusa, mas eu prefiro a de cor verde, vamos dizer assim. Então, o but, né? Que é o mais, ele dá a ideia de contraste. Essa tabela que eu estou mostrando para vocês é o exemplo, alguns exemplos que o livro ele traz de conectores, tá? O primeiro tem causa, né, que é in or to, né, que seria a fim de, ou due to, que seria devido a. Então, esses conectores, eles têm o sentido de causa ou razão de algo, ou para algo.
Temos o exemplo, né? O example, que ele é for example, que ele significa, né? Por exemplo, ou such as, né? Que ele dá a ideia, ele conecta uma frase com outra quando a gente vai dar exemplo, dar um exemplo, né? O contraste a gente já viu, né? Tá na tabela acima. E as ênfases. Então, quando eu quero dar ênfase a alguma frase, né? A primeira frase, né? Já que é um conector, as ênfases, né? Essa parte, ele é o conector que vai dar ênfase, né? À primeira oração. Então, actually, que isso aí significa, né? Na realidade, ou really, ou realmente. Então, essas duas palavras dão a ideia de ênfase na ideia inicial. Bom, pessoal, a aula foi essa, né? Eu quero que vocês copiem esses conectores no caderno de vocês para estar ajudando a vocês estarem identificando qual desses conectores é o adequado nas questões, né? Abaixo, nas questões da página 14 que eu pedi para vocês fazerem. Seria bom vocês estarem traduzindo essas frases, porque aí vocês vão ter noção do contexto da frase e qual conector vocês vão estar usando. Se é o conector de causa, de exemplos ou de contraste, né? Consequência, alternativa. Então, a aula é essa, tá? Cara, qualquer dúvida, tá? Venham perguntar pra mim. Essa parte dos conectores é um pouco complicada, então venham perguntar pra mim se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Então, um beijo e até a próxima.